Olá, hoje nós vamos falar sobre fração. Fração recebe o nome de número racional e é representado pela letra Q. A forma de se representar uma quantidade a partir de um valor que é dividido por um determinado número de partes iguais. Nós temos aqui A sobre B e eu tenho o exemplo 2/5, ok? O número que está acima é chamado de numerador e o que está abaixo é chamado de denominador, ok? Aqui é uma forma de representação. Você pode observar que eu tenho aqui um círculo, eu posso dizer que isso aqui seria uma pizza, um exemplo, ok? Vamos supor que eu vou comer uma parte desta pizza que está sendo dividida em 4 partes. Como que eu represento uma fração? No numerador, eu vou representar a quantidade de partes que eu me alimentei. Então, eu alimentei de uma parte dessa pizza. E o denominador sempre vai estar representando a quantidade de partes que essa pizza tem. Então, a minha fração aqui, ela representa 1/4. Como que nós lemos? 1/4, ok? Continuando a falar sobre a fração, nós temos aqui, temos o 13/30, tá? Eu coloquei aqui para que você saiba a maneira como nós fazemos a leitura. Então, eu tenho assim, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/7, 1/9, 1/10. Mas, quando nós ultrapassamos, iniciamos o denominador com o número 11, eu acrescento esta palavra, avos, ok? Então, 13/30 avos. Se fosse 10, 12, seria 10, 12 avos. E assim sucessivamente, ok? As frações, eu tenho tipos de frações. Eu tenho a fração chamada fração própria. O que é uma fração própria? Veja que eu coloquei 2 exemplos. 1/3 e 5/7. A fração própria é quando o numerador é menor que o denominador. Observa-se que o numerador ele é menor que o denominador. O que seria uma fração imprópria? A fração imprópria é o inverso, quando o numerador é maior que o denominador. Ok? Aqui eu tenho 7/4 e aqui eu tenho 3/2. E por último, nós temos a fração que eu chamo também de imprópria, mas ela é aparente. O que é uma fração aparente? Aparente é quando o numerador aqui que nós temos, o 9, o 4, ele é o múltiplo do denominador. Então, 9 dividido por 3, eu vou ter como consequência disto, eu terei como resultado um número inteiro dessa fração. Certo? Por quê? Porque o numerador, ele é múltiplo do denominador. Então, de 9/3 eu tenho 3 e de 4/4 eu tenho como resultado um número 1. Ok? Muito bem. Então, o que seria número misto? Ok? Então, eu tenho aqui, veja que eu tenho 2 barras de chocolate e aqui eu tenho 7/4. Este 7/4, que eu sei, é um número impróprio, porque o denominador é maior que o numerador, ok? Então, para eu representar isso, eu precisei de 2 barras de chocolate, porque o que eu sei é o quê? Que o meu denominador é a quantidade de partes que esta barra de chocolate tem. Se eu comi 7 e ela tem 4 partes, eu precisei de mais uma barra para que completasse as 7 partes pela qual eu me alimentei, ok? Então, essa é uma representação de uma fração imprópria, só que eu quero saber como que eu transfiro. Passo essa fração imprópria para a fração mista, que terei como resultado um inteiro de 3/4. Então, eu vou pegar o número 7, que é o numerador, vou dividir pelo denominador, que é 4. Então, 7 dividido por 4, eu tenho como resultado 1, que multiplicando 4, eu vou ter o resto 3. Como que eu vou representar esta fração imprópria? Eu vou colocar o número 1 como resultado, que é o número inteiro. Você pode ver que eu tenho uma barra inteira de chocolate aqui.
E vou representar aqui, o resto vai ser 3, que é o numerador, que é a parte que eu ainda estou comendo, e o denominador vai ser o número que eu estou dividindo. Então, preste atenção, eu comi um chocolate e comi 3/4 da parte do outro chocolate. Então, como resultado, eu tenho o quê? Que 7/4, eu posso dizer que é também um inteiro de 3/4, ok? Eu fiz alguns exercícios aqui para que possamos ter uma ideia de como resolvê-los, ok? Então, eu tenho aqui, a minha pergunta é, represente, ok? E neste caso, eu não havia feito, concluído. Então, eu vou representar 2/5. Eu sei o quê? Que 2 é a quantidade de pedaços que eu vou preencher ou me alimentar, e 5 é a quantidade de pedaços que eu vou ter, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pedaços, ok? Não foi isso que eu disse para ti? Que você terá, o denominador é a quantidade de pedaços que eu vou ter, vamos supor, dessa barra de chocolate. E o numerador é a quantidade que eu me alimentei. Eu me alimentei de 2 pedaços. Então, como que eu represento 2/5? Desta maneira, ok? Muito bem. Diga o valor. Que valor eu tenho aqui? O numerador é quem? O numerador é a quantidade de pedaços que eu preenchi, que eu me alimentei. Depende muito do que eu estou falando. Vamos supor que é o que eu me alimentei. E qual a quantidade de partes que eu tenho desse chocolate, um exemplo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu terei aqui 2 oitavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, o que eu estou pedindo aqui? O valor dele. O que eu estou pedindo aqui? Como eu represento. Ok? Os demais, eu já coloquei o resultado e nós vamos apenas a falar, ok? Então, aqui diz assim, identifique. Você vai dizer para mim se isto é uma fração própria ou imprópria. Olha como é simples. Por que eu coloquei que ela é própria? Porque o numerador é menor que o denominador. Esta fração é uma fração imprópria, porque eu disse que o numerador é maior que o denominador, ok? Como que nós lemos esta fração? Esta foi a minha pergunta. Como que nós lemos? 3/12. Porque todo número a partir de 11 no denominador, exceto décimo, centésimo, milésimo, que são números 10, 100, 1000, nós vamos ler desta maneira. Mas os números, acompanhado de, sem ser o zero aqui, nós vamos ter sempre que acrescentar a palavra avos. Aqui diz assim, nomeie as letras. O que significa a letra A nesta fração? Significa o numerador. O que me significa a letra B? Significa o denominador. E aqui eu faço um pedido. Transporta para a fração imprópria. Porque o que eu havia dito a você é como que eu transformaria uma fração imprópria para uma fração mista. Certo? Mas aqui eu tenho uma fração mista e quero que você passe ela para uma fração imprópria. Como que eu faço? Eu pego o denominador da fração, multiplico pelo número inteiro e somo pelo numerador. Então, 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. E vou repetir o denominador. É desta maneira que a minha fração mista, ela torna-se uma fração imprópria. Aqui é represente para um número misto. É o contrário. Como que eu faço? Dividindo. Como que eu vou fazer? Eu vou dividir. Eu vou pegar 5, que é o numerador, e vou dividir esse pelo denominador, que é 2.
5 dividido por 2 vai dar 2, resta 1. Este resultado é o meu número inteiro, que é 2. O 1, que seria o numerador, é o meu resto, e o denominador é o número que está sendo dividido. Ok? Pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui novamente com vocês. E hoje eu quero falar para vocês a respeito da oração, certo? A palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhes-á. Ou, qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Muito bem. Se você observar na palavra de Deus, espero que você esteja começando a ler a palavra de Deus, você vai notar que uma das coisas que o Senhor ensina é a oração. A oração, o Senhor, ele passava as noites orando para que durante o dia ele fizesse a obra do Senhor. E a oração é uma intimidade que você precisa ter com Deus. Não tem como você caminhar numa vida de bênção, de paz, de alegria, uma vida como se diz, de comunhão com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus, se você não tiver um tempo com Ele. Eu costumo dizer assim, olha, você gostaria de entrar na sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, né, não te der atenção, passar o dia todo sem conversar com você? Assim é o nosso Senhor. O Senhor aguarda que você fale com Ele, que você feche a porta do seu quarto e que você tenha uma intimidade. Então, a oração é algo maravilhoso. É algo que você vai sentar, que você vai muitas vezes estar de joelho, estar de pé, mas é o momento que você vai abrir o seu coração para o Senhor. Então eu te aconselho, você quer ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança, que você possa dizer, olha, eu conheço o meu Senhor, então eu te aconselho, tenha vida de oração com o Senhor. Todos os dias tenha um encontro especial com Ele. Porque a palavra de Deus, se você buscar, você vai encontrar. Se você buscar, você vai achar a resposta que você tanto procura. Amém? Deus te abençoe.